no Salmo 46. Salmos 46. Versículo 4. Salmos 46, verso 4. Na verdade, vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo do Salmo 46. Amém? Salmo 46, versículo 1. Enquanto os que procuram encontram, os que já acharam, fechem seus olhos e olhem comigo, por favor, Senhor. Eu já me sinto abençoado e fortalecido pelo Senhor e alegre porque até aqui eu tive a oportunidade de participar dos louvores entoados a Ti. E a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E nós também oramos ao Senhor, consagramos esse culto e tudo que nele há para Ti. Mas não faço mais essa oração pedindo ao Senhor que fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte e edifique, que nós não saiamos daqui como chegamos, mas que saiamos diferentes. Amém. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Há um rio cujas correntes, cujos córregos alegram a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se e os reinos foram movidos. Ele proferiu a sua voz, a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolação Ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nesse salmo, o salmista, o escritor, está escrito, talvez essa referência também esteja na sua Bíblia, ao músico-chefe ou ao cantor-mor, para os filhos de Corá, uma canção sobre a morte. O salmista ele recebe uma revelação da parte do Senhor, e nessa revelação nós temos guardados algumas chaves, algo que é muito poderoso e importante para as nossas vidas. Eu vou começar ressaltando o segredo ou a revelação do capítulo de número 4. Há um rio, nós entendemos por outra tradução, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E nós percebemos que nesse contexto é uma expressão muito bonita que referencia o rio, mas o que o salmista está realmente dizendo através dessa canção, nós podemos entender que talvez nem ele saiba do que ele está falando, mas se nós entendermos a Bíblia, porque aquele que profetizou, aquele que recebeu a instrução do Espírito Santo, não tinha certeza ou não tinha materialidade do que estava por vir. Ele recebe a revelação
e Ele entrega. Então muitas vezes vai ser através da profecia, através da canção, e de alguma forma, em algum momento, alguém, por causa do Espírito Santo do Senhor, vai revelar algo que está para acontecer no futuro. Porém, quem está recebendo a revelação não tem a materialidade, tem tão somente a revelação. E em muitos casos, o profeta, o cantor, ele não vai viver para ver o cumprimento daquilo que Deus usou ele para falar, mas ele vai falar pela fé, vai profetizar pela fé, e muitas vezes vai ver o cumprimento daquilo que ele profetizou. Nós podemos usar como exemplo o profeta Jeremias. Ele fica triste, ele chora, ele lamenta, porque ele profetizou, e suas profecias eram duras, tristes, profecias de destruição, e ele vive para ver parte dessas profecias se cumprindo. E no caso, o cantor aqui, ele está falando sobre coisas maravilhosas. E talvez, compondo essa canção, ele talvez nem perceba a respeito da grandeza daquilo que ele está falando, e que se trata de um tempo que não é o tempo que ele está, é um tempo futuro. E muitas vezes, nós olhamos para a nossa vida, e vamos ter muita dificuldade de compreender que o que nós estamos passando hoje, vai ser importante em algum momento das nossas vidas. Nós não conseguimos de uma forma automática, de uma forma rápida, entender, por exemplo, que as coisas que nós estamos vivendo hoje, elas são a colheita, elas são o brotar daquilo que aconteceu há determinado tempo atrás das nossas vidas. E nem tudo é o que se trata das nossas escolhas ou daquilo que nós fazemos. Muito disso é a nossa plantação consciente. Mas muito do que nos está acontecendo hoje são coisas que aconteceram no passado, mas não necessariamente debaixo da nossa responsabilidade. Ou quer dizer que se alguém que você ama, que é importante para você, passa por algum problema, automaticamente você entra no problema. Você não quer, não foi você que provocou, mas isso vai te afetar, vai te trazer preocupação. E nós estamos num contexto de sociedade. Então, escolhas e decisões de terceiros afetam a nossa vida, e coisas que foram feitas no passado estão afetando as nossas vidas no dia de hoje. Nós, a maioria de nós, talvez nenhum de nós, conhecemos os nossos bisavós, tataravós, mas as coisas que essas pessoas fizeram, as escolhas que eles tiveram, a forma que eles andaram sobre a face dessa terra, influenciam a nossa vida nos dias de hoje. E nós não temos nem como compreender, nós não temos tempo de parar para tentar entender como que nós estamos nesse processo de colheita e de desabrochar daquilo que foi feito num tempo que já passou. E muitos de nós vamos sofrer por depressão. E o que é a depressão? Qual que é o material de construção da depressão? Depressão, ela é excesso de passado, assim como a ansiedade é excesso de futuro. Logo, aonde nós vamos encontrar Deus? Aonde nós vamos encontrar Jesus? Se nós temos uma perspectiva de 3 tempos, nós temos o passado, nós temos o futuro, e eu posso usar uma passagem da vida do profeta Elias. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o vento, Deus não estava no vento. Caiu pedra do céu, Deus não estava na saraiva. E daqui a pouco veio uma brisa suave e veio a voz de Deus. Se Deus não está mais no passado, se o Senhor para nós ainda não chegou no futuro, aonde que Ele está? Deus está nos esperando no presente. Por isso que esse tempo agora é chamado presente, porque ele nos é dado. O passado não nos pertence mais, o futuro ainda não chegou, mas aquilo que está no nosso poder, aquilo que é nosso porque nos foi dado por alguém que é maior e melhor do que nós, é chamado de presente, porque Deus nos deu esse tempo chamado agora. E é nesta escala de tempo que o Senhor nos está aguardando. Ou seja, de fato, as escolhas e eventos do passado estão nos afetando hoje, nos gerando alguma preocupação. Mas o terreno onde nós temos atuação, onde nós podemos começar a construir coisas boas e melhores para a nossa vida, não está no passado, ele está aqui
e Ele está agora. O poder da escolha está no hoje, está no presente. E é nesse tempo que o Senhor nos chama. E essa canção do Salmo 46, ela traz para esse cantor algo maravilhoso que ele vai colocar no papel. Ele não sabe o tamanho da revelação que ele está recebendo. E eu penso que talvez numa certa inocência, talvez numa simplicidade tão profunda, ele começa a escrever essa música. E quando ele chega no verso 4, porque todos os salmos são músicas, todos os salmos são canções, então não é tão correto dizer versículos, mas é um pouco mais correto talvez dizer versos, porque toda música tem seus versos. Quando chega no quarto verso da canção 46 do Inário, que é o livro dos Salmos, ele começa a receber uma revelação profunda e poderosa. Então nós vamos entender um pouco por que ele escreve sobre o rio. A gente pode passar batido por aqui, mas não deveríamos fazer isso. Tantos anos depois, muitos anos depois do que os Salmos foram escritos, Jesus Cristo está andando sobre a terra. Ele já é Jesus, ele já faz milagres, ele já cura, ele já prega. Existe uma multidão, um grupo grande de 500 pessoas que o acompanham para onde ele vai. Desse grupo tem 70 que estão mais próximos dele. Desses 70 tem 12 que vão chamar-se realmente de discípulos. E desse grupo de 12 tem 3 que são seus amigos. Ele olha para os seus amigos, Pedro, Tiago e João, e diz: olha, eu vou na frente, vou fazer um caminho, e vocês me encontram, eu preciso passar um tempo sozinho. Jesus, aquelas pessoas obedecem e Jesus sai andando sozinho. Nós entendemos pelas histórias daquela época da Bíblia que o reino de Israel ele foi dividido em 2. As 12 tribos formavam o reino de Israel, Jerusalém como a sua capital. Em dado momento, por causa dos erros e das desventuras de Salomão, o reino é dividido. Então nós temos o reino do sul e o reino do norte. Um é uma única tribo, mais a tribo menor de Benjamim, que é a tribo de Judá. Por isso que aquele povo se chama judeu. O outro são as outras 10 tribos, que vão formar o reino que depois vai se chamar o reino de Samaria. E dentro dessa divisão, um povo não se dava bem com o outro, muito embora fossem frutos da mesma árvore. Você já reparou que as piores brigas, aquelas que envolvem mais ódio, que envolvem mais problemas, são aquelas brigas de família, aquelas entre irmãos? Historicamente, aquele povo não se dava bem. Aonde um chegava, o outro saía. Os seus territórios, a sua fronteira era muito bem definida, de modo que um evitava ao máximo passar para o lado do outro, e eles evitavam estar nos mesmos lugares, e evitavam passar pelos mesmos caminhos. Só que eles tinham algo em comum. E o Senhor, Ele não olha para aquilo que nos separa, Ele olha para aquilo que nos une, nem que seja uma coisa só. E nesse contexto nós estamos falando de um lugar que tem um objeto. É um poço que tem um nome, o Poço de Jacó. E ele chama Poço de Jacó porque foi o Jacó que foi o poço. E o Jacó é pai tanto dos judeus quanto dos samaritanos, porque aquele país, aquela nação leva o nome dos seus 10 filhos, dos seus 10 filhos e seus 2 netos, que são os filhos de José. Cada um teve uma tribo. Aquelas pessoas têm algo em comum. E tanto judeus quanto samaritanos vão tirar água do mesmo poço, porque é uma região desértica. Aquelas pessoas dão muito valor para a água, elas precisam tirar água do poço. E eles não tinham muita escolha, porque fora o poço de Jacó, só tinha aquele lugar para tirar água, não tinha outro. Então,
levava eles, tanto os judeus quanto os samaritanos, até o poço de água. E para onde Jesus vai? Ele não vai lá para dentro de Samaria, ele não fica em Jerusalém, ele vai no ponto do encontro. Glória a Deus. Aleluia. A palavra diz que ele chega e ele fica ali, só está ele. E vem subindo de Samaria uma mulher. A palavra do Senhor fala que ela percebe Jesus. Glória a Deus. E Jesus começa a conversar com ela de uma forma muito natural. E a conversa vai para um lado que Jesus vai e olha para aquela mulher e diz: mulher, dá-me de beber. Em outras palavras, me arruma um pouco de água aí. Ela já ia tirar a água mesmo. Talvez ela carregasse ali um balde na mão. Só que, como eu geralmente prego, nós somos muito afetados pelos ambientes que nós frequentamos. E aquela mulher lembrou que ela era samaritana. Ela falou assim, e o judeu ele era conhecido pela sua vestimenta, pelo formato da sua barba. A barba do judeu, ela não era uma barba que simplesmente era deixada crescer, era uma barba pontuda. E os cabelos eram até os ombros. Está escrito que Jesus usava uma roupa de linho, usava um cinto. Um típico judeu. Aquela mulher olha para Jesus e fala assim: Jesus, o senhor está me pedindo água, mas o senhor é judeu, a gente não devia nem estar conversando. Ela não chega a negar a água para Jesus, mas ela quer entender por que Jesus está tratando ela como alguém que não deve nada para ele. Por que Jesus está tratando ela normalmente como trataria qualquer outra pessoa? Aquilo provoca nela uma curiosidade, porque talvez ela estava acostumada a chegar naquele poço e ter um judeu, ela tem que ficar de longe esperando o judeu ir embora, ou está ela ali tirando água e o judeu vê ela de longe e ficar esperando ela terminar, e ela, quando saía, via que aquelas pessoas se aproximavam, esperando ela se ausentar. Mas Jesus não só não se retirou quando ela chegou, mas ele ainda ficou, e ele ainda pediu algo para ela. Ela falou: eu não estou acostumada com isso. E nós deveríamos prestar mais atenção naquilo que acontece e que quebra a nossa rotina. Porque o nosso Senhor, ele tem tantas formas de falar conosco durante o nosso dia, de nos tirar do automático, de nos mostrar um novo caminho, de nos mostrar uma nova esperança, de nos apontar que é chegado um tempo diferente nas nossas vidas. E uma vez que estejamos atentos, vamos aproveitar muito mais a companhia do Senhor Jesus quando Ele nos encontrar. Porque eu entendo que aquela mulher chega e Jesus já estava. Ela pensa que ela encontrou com Jesus, mas o que ela não entende é que Jesus estava lá esperando por ela. Lidar com o mundo espiritual compreende que muito do que acontece na nossa vida já aconteceu em algum lugar. Aquilo que para nós é novidade, para Deus não tem diferença de ser passado, presente ou futuro. Para Deus é normal. Jesus pede água e espera o que ela vai fazer. E com a gente não é diferente. Porque a gente passa uma vida toda orando por algumas coisas na nossa vida, mas quando chega o dia de acontecer o milagre, aquilo que a gente por tanto tempo pediu e adquirimos a fé para alcançar, quando chega o dia que o Senhor se apresenta para nós, a gente não sabe muito bem como reagir. Ela falou: Jesus, como pode o Senhor, sendo judeu, estar me pedindo água? Se relacionando aqui de uma forma, conversando. O que está acontecendo? Veja que a reação de Jesus, ela não é diferente de algo como alguém que se comporta diante de algo que já aconteceu. É assim que eu consigo descrever a reação de Jesus. Porque ele diz o seguinte: ah, mulher, se você soubesse, se
se você entendesse, se você já tivesse percebido, o Senhor está falando conosco aqui esta noite, porque talvez nós estamos vivendo uma vida como que se aquilo que se passa conosco não fosse importante para aquele que nos criou, mas nós estamos nessa terra e, se quisermos, vamos viver os pensamentos e os propósitos daquele que criou todas as coisas. E se essa for a nossa opção de vida, nós nos tornamos importantes para Deus, nós somos importantes para Jesus. E quem sabe aquela mulher foi tirar água aquele dia, mas quando ela sai da casa dela, talvez ela diga assim: poxa vida, eu queria tanto que a minha vida fosse diferente, eu queria tanto que a minha vida melhorasse, eu queria tanto que acontecesse alguma coisa para que todas essas coisas ruins na minha vida fossem transformadas. Eu vejo tantas pessoas que têm a sua família, que têm uma vida boa, eu queria tanto que a minha vida melhorasse. Eu preciso falar com você essa noite que existem alguns sentimentos que brotam dentro de nós, que nós somos persuadidos a pensar que é a nossa intenção, mas observando a palavra do Senhor, nós vamos entender que nós não somos capazes de desejar nada do que é realmente bom. Logo, quando um sentimento, quando uma sensação, quando uma aspiração, quando um desejo genuíno de algo que é realmente bom brota dentro de nós, não pode ter raiz em nós. Então nós estamos sendo visitados pelo Espírito Santo. Algo está vindo direto do céu e está nascendo dentro de nós. E aí Deus começa a nos chamar de volta para Ele. E aí, meu irmão, tudo aquilo que a gente pensa que a gente está do nada desejando algo bom, na verdade, esse é o chamado de Deus para a vida do homem e da mulher. E assim como as águas do rio correm para o mar. Você já viu como o rio nasce? É um filete de água, meu irmão, que sai de uma pedra, que sai do meio de um buraco no chão, que a gente vai chamar de córrego, de bica, aquele negocinho, fiozinho de água bem frágil. Daqui a pouco aquele monte de nascente vai se encontrando, aquele rio vai pegando corpo. E qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo do rio? Encontrar com o mar. O rio, ele precisa de encontrar algo que é maior do que ele. Isso é receber o chamado de Jesus. Glória a Deus. Ele está em algum lugar e dentro do nosso coração ele faz nascer o desejo de encontrar com Ele. E aí a gente começa a ir na direção do Altíssimo. Nós nos tornamos rios nessa terra. E não importa aonde esse desejo nasceu, nós vamos inevitavelmente nos encontrar com Jesus. Então aquele rio, quando tiver uma pedra, ou ele vai passar por cima, ou ele vai passar pela direita, ou ele vai passar pela esquerda, ou ele vai passar num buraco no chão, mas nada vai impedir essa água de chegar aonde ela tem que chegar. Então aquela mulher estava lá na casa dela, a minha vida realmente podia melhorar. Ela achava que era ela que queria. Aí Jesus lá dentro de Judá falou: opa, preciso encontrar com alguém. Tem alguém querendo algo que só eu posso fazer. E ele chega lá e fica esperando ela chegar. Porque nós devemos ir até onde nós conseguimos. Da onde nós não conseguimos em diante, ele vem até nós. Aquela mulher não entraria em Jerusalém, mas ela iria até o lugar do encontro, ela iria até o poço, ela iria até o limite. Jesus responde para ela: ah, mulher, se você soubesse. Em outras palavras, ele está dizendo: o teu desejo que você acha que está tão longe,
eu estou aqui diante de você. Se você soubesse com quem você está falando, diz o Senhor, nós não faríamos orações tão frívolas. Nós não faríamos orações tendo a certeza de que não estamos sendo ouvidos. Nós não faríamos orações por desencargo de consciência. Se nós soubéssemos com quem nós estamos lidando, se nós soubéssemos de quem nós estamos diante, porque Ele não está diante de nós, somos nós que estamos diante dele. Se nós soubéssemos para quem estamos nos apresentando, as nossas orações seriam diferentes. Se nós conseguíssemos entender que estamos diante daquele que tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno, e que reina, e que reinará, e que era, que sempre foi e sempre será. Se nós entendêssemos que estamos diante daquele que está a nos ouvir e quer fazer aquilo que nós estamos para pedir, e conhece o que nós vamos falar antes mesmo que nós tenhamos a intenção de querer falar, como seriam as nossas orações? Ele fala para ela: se você soubesse quem está diante de você, a água que eu tenho para te oferecer, se você beber dela, você nunca mais vai voltar a ter sede. Porque aquele que bebe dessa água, rios de águas vivas brotam de dentro do seu ser. Não é isso que ele fala? Aquele que bebe dessa água, rios de águas vivas emergem, brotam. Jesus está falando de nascente, aonde o rio. Por que chama nascente? Porque é aonde o rio nasce, é da onde a terra, irmão, a nascente é aonde acontece um parto, a água sai de dentro da terra. A terra põe para fora aquela água, aquele rio, ele nasce ali. E Jesus diz: quem beber da água que eu tenho para dar, rios, meu Deus, de águas vivas brotarão do seu ser. Essas palavras impactam essa mulher de uma tal forma que não por causa dessas palavras, mas por causa de algo sobrenatural, de repente ela desperta e ela entende que ela está diante de algo que é maior do que o que ela pode compreender, e o ser dela é inundado por aquela água, o ser dela é inundado pela presença do Senhor Jesus, e toda aquela tristeza se transforma em alegria. Porque antes, na conversa, aquela mulher fala algo como que ela precisa voltar para casa. Jesus pergunta se ela é casada. Aí a conversa começa a ficar mais estranha ainda. Ela fala: um judeu perguntando se eu sou casado, eu sou samaritana. Aí Jesus diz para ela: não, disseste bem, você não tem marido mesmo, tiveste 7, e o que tens agora não é? E ela olha para ele e fala: como é que ele sabe da minha vida? Mas por que Jesus está fazendo isso? Jesus está tentando humilhar ela? Não, Jesus está fazendo ela perceber que ela está lidando com alguém que conhece ela. Quem é que está ouvindo isso? Veja, Jesus não precisa te convencer de nada, Ele já sabe de tudo que está acontecendo na sua vida. No entanto, ao invés das outras pessoas que te abandonaram, que deixaram você na mão, que fizeram promessas para você que não cumpriram, porque das suas fraquezas, porque dos seus problemas, Jesus conhece a tua vida numa profundidade muito maior do que a das pessoas que estão à sua volta. Mas ao contrário delas, que cada uma pegou as suas coisas e partiu da sua vida, Ele decidiu ficar e esperar você
vou precisar pregar isso aqui de novo. Irmão, tem dia que a gente anda nessa terra que a gente fala, não é possível, Deus, eu não valho um tostão furado. Não tem ninguém que dê um tostão furado na minha vida. E aí a gente começa a raciocinar, e aí o que a gente pensa, igreja? Mas se eu fosse as pessoas, realmente eu não sou alguém que vale alguma coisa. Isso não é autodepreciação. Isso é entender quem realmente nós somos. O apóstolo Paulo um dia escreveu assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz. O que Paulo está falando? Eu não valho? E aí você vê as pessoas partindo da tua vida te tratando mal, você fala, mas se eu fosse as pessoas eu não faria diferente. Só que aí Jesus se apresenta. Veja, Jesus não se apresenta para quem se acha a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola gelada do deserto. Jesus não se apresenta. Para quem Jesus se mostra? Para quem já percebeu que não tem e que também não é. Elias tinha acabado de derrotar 850 profetas de Baal e de Acera. Foi depressivo para debaixo do pé de zimbro. Quem foi lá buscar Elias? Deus mandou o anjo. Vai lá, serve pão e serve água, porque ele já entendeu que o poder não é dele. Então esse Jesus, quando a gente olha e fala assim, olha, eu não tenho e eu não sou nada, e aí vai todo mundo embora, e a gente fala, tem que ir embora mesmo, se eu fosse eles eu ia, e daqui a pouco Jesus se apresenta, e além de não ir embora, ele fica esperando a gente chegar no lugar do encontro. A gente vai no lugar do encontro sem a esperança de encontrar ninguém. Quem vai esperar alguém como eu? E quando a gente chega lá, quem está lá é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não só nos conhecendo, sabendo tudo que a gente... Irmão, não é que Jesus sabe tudo que você já fez de errado. Jesus sabe tudo que você vai errar ainda nessa vida. Meu Deus! Você já parou para pensar nisso? Não é que Jesus sabe. Irmão, imagina que a gente vai colocar um telão ali naquela projeção. Vai começar a passar um filme. E ali vai começar a passar toda a sua vida. Tudo que você já fez de errado vai começar a passar ali. Você vai ficar em paz? Mas não é que Jesus já viu esse filme. Jesus já viu que você vai errar para frente. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? E mesmo sabendo tudo que você já fez de errado, cada palavra, cada gesto, cada ação, cada caminho que você fez atrás, Ele sabe que você vai errar na frente. Sabe o que Ele está fazendo à noite nesse domingo? Ele está te esperando. E Ele está dizendo, eu não vou embora, eu não abro mão de você. Aleluia, Deus, eu creio. Sabe qual que era o valor daquela mulher? Para as pessoas que conheciam dentro da cidade dela, ela não valia. Aonde ela ia, apontava para ela, está vendo aquela ali? Já teve mais de 7 maridos. Aquela ali não vale nada. Ela já não valia nada dentro de Samaria. Você imagina o que não se falava dela, que ela não valia para os judeus. E aí Jesus ficaria esperando ela chegar. Disseste bem, você não tem marido. Você teve 7 e o que está te esperando lá não é seu marido. Ela vê que aquele homem é diferente. E aí ele fala, mulher, se você beber da água que eu tenho para oferecer, você nunca mais vai ter sede. Rios de água viva brotam daquele que bebe dessa água. Aleluia, Deus. Irmãos, você pode oferecer algo que você não tem? Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. E quando Jesus termina de falar com aquela mulher, só porque ela parou para ouvir, ela é tomada por aquela glória. Porque não era que Jesus tinha a água para dar para ela, Ele era a própria água.
Aliás, ele era o próprio rio, que o salmista do Salmo 46, no verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O salmista está falando de Jesus. Ele é o rio do céu, ele é o rio que nasce no trono de Deus, e esse rio estava prestes a descer do céu para a terra, fazer morada entre nós. E ele diz: bebam da água, não da água que eu tenho para oferecer, mas da água que eu sou. Eu sou a água que você precisa. O desejo daquela mulher virou verdade, aquela tristeza deu lugar para a alegria. Ela falou assim para Jesus: espera aí, não é possível que essa bênção que você está me dando seja só para mim. Ela voltou para Samaria e trouxe um monte de gente com ela. Aleluia, Deus. Irmão, mas como uma pessoa que não tem moral para nada consegue voltar lá na cidade dela e trazer um monte de alma para Jesus? Irmão, ela estava tão cheia, ela estava tão cheia daquela água, que quando ela chega na cidade, ela não está nem aí se as pessoas gostam dela, se as pessoas não gostam dela, se as pessoas dão moral para ela, ou se as pessoas não dão moral para ela. Ela chega em todo mundo que ela passa, que passa na frente dela, ela chega na pessoa e fala: você precisa vir comigo. Ela não está reparando se estão olhando para ela com desprezo, se estão desfazendo: olha, não acredita em mim, mas você vai vir comigo, eu tenho algo para te mostrar. Eu achei algo que você precisa ver. E ela traz um monte de gente com ela. E naquele dia, muitos samaritanos recebem a salvação. Glória a Deus. E a vida daquelas pessoas nunca mais volta a ser a mesma, porque elas permitiram que o rio nascesse dentro delas. E eu não sei como esse rio vai nascer dentro de você. Se é uma vontade de vencer, se é uma vontade de melhorar, se é uma vontade de vencer os inimigos, se é uma vontade de melhorar a sua casa, a sua família. Eu sei que todo rio corre para o mar. E se você deixar esse rio nascer dentro de você, você vai ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. As palmas são para Jesus.